Já temos 12 pessoas aí. Pessoal, tá ouvindo normal? Podem fazer uma reação de positivo aí? Ouvindo ok? Ouvindo bem? Todos ouvindo. Temos aí mais 7 minutinhos. Então, queria aproveitar para lembrar todo mundo que quando entrem na sala para colocar nome e sobrenome, porque eu controlo presença a partir da lista aqui de atendentes, de participantes na sala. Lembrando que ao final de cada aula, cada apresentação, a gente vai mandar o link com a avaliação da aula e vocês têm até a próxima aula para fazer. O Renato hoje, daqui a pouquinho eu faço a apresentação do Renato, mas só alguns outros comentários. Os projetos, né? Então, ainda tem grupos que não estão completos, então, como algumas pessoas que estão matriculadas ainda não se alocaram em nenhum grupo, em nenhum projeto, a gente sugere que formem outros grupos, porque a maioria dos grupos já está completo, né? Acho que só tem um grupo que ainda não estava completo. Então, se tiver alguém que esteja começando hoje, que, sei lá, faltou por algum motivo nas aulas passadas, é importante vocês usarem o mural do Google Classroom para comunicar e para identificar pessoas que não estão ainda alocadas para vocês formarem um outro grupo. Lembrando também que a aula de hoje está sendo gravada, vai ficar disponibilizada depois no site da Inova, na página do YouTube da Inova. Então, vocês vão ter o acesso a essa apresentação a qualquer momento aí que quiserem revê-la. E as regrinhas básicas, né? O que a gente pede é que os comentários que vocês fazem pelo chat são apenas comentários que vocês podem fazer entre vocês, alguma questão se estou ouvindo, se não estou ouvindo, alguma questão técnica. Se quiser realmente fazer alguma pergunta para o Renato, a gente pede que vocês usem a função de Q&A, né, questões, question and answer, porque isso facilita a gestão das perguntas, tanto para o Renato ver e não ficar perdido, porque pode não parecer, mas às vezes distrai, ao mesmo tempo está falando e está prestando atenção no chat, então perguntas que vocês queiram direcionar, coloca ali no Q&A. E se quiser fazer uma pergunta ao vivo e a cores, é importante saber se o seu áudio está funcionando em vídeo, que daí vocês levanta a mão, né, aquela função de levantar a mão e aí abre o microfone, mas isso a gente vai fazer depois, tá? Estamos ainda com alguns minutinhos para começar. Alguém quer fazer alguma pergunta relacionada à disciplina antes do Renato começar? Todo mundo ouvindo bem? Não, vocês não precisam colocar o nome na lista de presença. Eu é que estou fazendo o controle da presença pelo nome de vocês que aparece para mim aqui na lista de participantes. Renato, você quer comentar alguma coisa? Como você pretende fazer a dinâmica? Se você prefere discorrer primeiro e fazer as perguntas depois? A Ou... ideia está combinado é falar 1 hora, depois dar um espaço para a gente falar com os grupos, né? Foi isso que foi combinado. Exatamente.
A tela está visível? Tá sim. Gente, então vamos começar? Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Renato. Pessoal, um adendo, a aula de hoje, inicialmente prevista para ser falada, para ser conduzida pelo Rodolfo Bacarelli. O Bacarelli teve um problema de saúde na família, que espero que esteja sendo resolvido, estamos torcendo por ele, e o Renato, que é o sócio do Bacarelli na Baita, um dos fundadores da Baita, então vai nos dar a honra de conduzir o mesmo conteúdo. Renato e Bacarelli são cofundadores da Baita Aceleradora de Startup, baseada aqui no Polo de Tecnologia da Unicamp, e o Renato também é vamos dizer assim, uma lenda do ecossistema de investimentos em tecnologia aqui na região de Campinas, desde da época de Zetax, a Encamp, vários outros investimentos de tecnologia, sempre foi um incentivador de empresas na área de tecnologia, como anjo, como analista, como conselheiro, e é também um fundador da Unicamp Ventures, está no board member da Encamp, também Business Incubator da Unicamp, da Inova, é um parceiro de longa data da Agência Inova de Inovação e é um ex-aluno também da Unicamp, né, o que nos dá muita honra aí também. Então, eu queria deixar com você aí agora, Renato. Obrigado, André. Bom, esse é o plano de trabalho da disciplina. A gente está falando basicamente aqui das aulas de descoberta de clientes, proposição de valor. Depois a gente vai fazer a apresentação de resultados e trabalhar em cima de modelagem de negócios. O objetivo, então, desse módulo é apresentar as técnicas e métodos de Lean Startup, como proposto pelo Steve Blank e desenvolvido pelo Osterwalder e pelo Eric Ries, e especialmente a parte de desenvolvimento de cliente, proposição de valor e modelagem de negócios. Quando a gente fala desses 3 itens, na abordagem do Steve Blank, a gente está falando de uma definição muito precisa do que é cada um desses itens. Isso é uma diferença bastante grande em relação aos métodos que se usavam antes do Steve Blank, principalmente do Osterwalder, porque esses são assuntos que normalmente tinham uma definição um pouco, na maioria das vezes, imprecisa, incompleta e inconsistente. O que a gente percebe a partir do trabalho do Steve Blank e depois do Osterwalder é que isso se tornou uma coisa abrangente, né? Abrangente o suficiente para conseguir descrever e permitir o aprofundamento de muitos tipos diferentes de empresas, né? E fazer isso de uma maneira sistemática, o que permite que se converse com outras pessoas de uma forma muito precisa
muito correta, né? De maneira que não exista um entendimento diferente ou conflitante sobre assuntos de desenvolvimento de empresas. E a gente vai apoiar e fazer alguns exercícios na aplicação dessas técnicas e métodos em situações o mais próximo do real possível. Bom, o que é empreender, né? Será que é resolver um problema, criar algo novo ou melhorar algo? Para quem que a gente faz isso, né? Qual o propósito? As duas referências que a gente usa bastante nesses dois assuntos são dois caras, o Guy Kawasaki, que é um cara que trabalhou na Apple, na primeira equipe do Macintosh. Ele tinha a função de convencer as empresas de software que até aquele momento eles trabalhavam basicamente com produtos Windows, né, produtos Microsoft. Então a Apple teve que ter o trabalho de convencer essas empresas de software a começar a produzir software também para o Macintosh. Então ele usava de diversas técnicas para isso, né? Mas esse conjunto de técnicas, a forma como ele trabalhou no convencimento das empresas de software a se transformar em empresas que produziam software para Macintosh, começou ali a carreira de evangelista de produto. Então, o Guy Kawasaki foi evangelista do Macintosh na Apple e foi provavelmente o primeiro cara a ter esse título. Alguém já pode ter feito essas funções antes, né? O pessoal da Intel fazia, o pessoal que fabricava chips fazia isso, mas o Guy Kawasaki fez isso de maneira mais sistemática. Outra referência interessante é o Paul Graham. Paul Graham é fundador da aceleradora Y Combinator e ele, junto com a Jessica Livingston, que é a mulher dele, eles criaram um modelo de aceleradoras de startups. É até um texto muito interessante que ele descreve que eles tinham acabado um jantar e saíram do restaurante e foram andando em Boston até a casa deles e foram conversando que os dois queriam fazer alguma coisa nova e aí começaram a discutir a ideia de montar um modelo em que eles convidariam startups para trabalhar durante 90 dias, numa turma única. E aí eles foram discutindo o modelo e assim que apareceu um modelo de aceleradoras. Então, o Paul Graham foi o coautor dessa ideia. Por onde começar? A gente começa com uma equipe, a gente começa com uma ideia, a gente começa com um produto, a gente começa com uma tecnologia ou com uma oportunidade. E por que isso é importante? Uma primeira advertência é que o fracasso da introdução de novos produtos, do aparecimento de novos produtos, ou até da permanência desses produtos, do sucesso desses produtos no mercado, é muito baixo o grau de sucesso. Muitos produtos fracassam. Então, trazer um produto novo para o mercado requer pesquisa extensa e muita preparação. Mas apenas aproximadamente 1 de 4 produtos no desenvolvimento chega até o consumidor. Na verdade, 1 a cada 3 falham no lançamento. Em média, só 16% dos novos produtos têm sucesso. E sucesso significa que o produto permanece no mercado alguns anos depois do lançamento. Então, vocês veem que tem aí uma peneira grande, né? Dos produtos que chegam a ser lançados, né? Os produtos que, mesmo sendo lançados, já falham logo de cara, que não geram interesse, e depois de alguns anos, pouquíssimos produtos permanecem no mercado. Então, 4 razões pelas quais um produto falha. Falta de demanda, por exemplo, o Segway, aquele patinete, né? A gente só vê aqui no Brasil lá no Shopping Dom Pedro, né? Ou para quem mora em Campinas, né? Problema de pesquisa de mercado, os produtos da Coca-Cola
essa Coca-Cola C2, que a gente nunca ouviu falar, é citado como um caso de falta de pesquisa de mercado. E o problema do mercado-alvo, McLobster, quer dizer, vender lagosta no McDonald's, me parece que o mercado, o consumidor que vai no McDonald's não está exatamente atrás de comer lagosta, né? Ou então porque o produto tem problemas, que nem o Windows Vista. Mais razões, as principais razões de falhas de startups. Esses são dados coletados junto a 14 aceleradores internacionais em 2018. É um artigo da Entrepreneur. Então, teste inadequado. E aí, teste inadequado, a gente pode achar que é só teste de produto, mas também é importante testar as suposições que você faz que te levaram a acreditar que faria sentido produzir um produto. E isso você pode reunir num conjunto de hipóteses e suposições que exigem teste, que você tem que validar para ver se realmente aquilo que saiu da sua cabeça tem eco na realidade, se realmente os clientes na outra ponta topam aquilo que você está propondo. Outra questão é não resolver uma necessidade importante pela qual o cliente pagaria. A gente acha que a gente faz produtos lindos por estar embutindo um monte de tecnologia, pesquisa científica, muitas horas de desenvolvimento, mas às vezes o cliente não tem interesse nenhum em pagar por aquilo. Outra ponta é não encontrar um encaixe produto com o mercado, ou seja, mesmo que você tenha encontrado um mercado-alvo e que você tenha um bom produto, além disso, você precisa fazer o encontro dessas duas coisas. Você tem que levar o produto certo para aquele mercado onde você está conseguindo prospectar, ou o mercado onde você escolheu prospectar. Mas, de qualquer maneira, cada recorte do mercado, cada fatia do mercado tem uma demanda, pode ter uma demanda um pouco diferente de outras, e aí você tem, então, que estar formulando o produto de maneira adequada para que isso encaixe com a demanda do mercado. Fazer algo que ninguém quer, 50% das falhas vem daí, você achou que, imaginou que alguém ia querer comprar aquele seu produto lindo, mas, na verdade, os clientes não estão nem ligando para aquilo. Outra coisa é atrasar a ida ao mercado. Se você demorar muito para lançar produto, a situação pode mudar. A gente está vendo agora a quantidade de produtos que vão sumir por causa da crise do Covid, ou simplesmente o mercado evolui de maneira natural ou aparece uma outra concorrência. De qualquer maneira, quanto mais tempo você demora para ir ao mercado, maior é o risco de acontecer alguma coisa no mundo que pode tornar o seu produto inviável. Não falar com os clientes para testar proposição de valor, segmentação de clientes e necessidades. Então, basicamente, o que está aqui nessa lista são coisas que estão relacionadas com o mundo externo. E muito pouco daqui está ancorado de verdade na situação interna da sua empresa ou do seu produto. Além disso, incompatibilidade do time. E time, quando a gente está falando de uma empresa que está começando, basicamente a gente está falando dos sócios, né? E quando a gente vê incompatibilidade dos sócios numa empresa nova, uma empresa que está começando, a incompatibilidade do time provavelmente vai levar à morte da empresa. Incapacidade de recrutar, montar e gerir um time adequado. Deixa eu desligar esse negócio porque ele está atrapalhando a gente. Então, quando você tem uma equipe inicial, o time tem que ser complementar e a visão das pessoas precisa estar alinhada conforme os valores pessoais. Porque pessoas que têm crenças e valores muito diferentes
a tendência é que tenham muita dificuldade para conviver no dia a dia e acaba criando uma relação de muita tensão e atrapalhando a produtividade e a qualidade do resultado. Além disso, acontece muitas vezes a incapacidade de recrutar, montar e gerir um time. E entre os sócios poder haver falta de confiança ou diferenças de níveis de compromisso. Um dos sócios trabalhar mais ou trabalhar menos, e isso acaba gerando desgaste entre os sócios. Questões de expectativas financeiras, principalmente a questão de, geralmente, ser necessário um prazo para a empresa poder começar a pagar salários, né? E isso pode acabar esbarrando em limitações pessoais e familiares que vão levar à necessidade da pessoa sair da empresa. Além disso, você pode ter uma diferença de objetivos, as pessoas podem querer, uma pessoa pode querer simplesmente ter um produto que é bem sucedido no mercado e outra pode querer ter um produto que vai chegar no mundo inteiro. E culturalmente também às vezes tem problema, porque o que significa a maneira como cada um interpreta o mercado, interpreta a realidade, depende bastante da cultura de cada um. Falta de persistência, desistir antes da hora, e isso é uma questão bastante crítica, porque a gente nunca sabe até que ponto tem que ir. Não existe uma resposta líquida e certa para você identificar o momento de cair fora. E, por último, todo o resto. Tudo que não está encaixado nesses assuntos cai aí nesse último item, mas aí fica bastante diluído e não vale a pena entrar no detalhe do que compõe todos os outros. De fato, o que o Steve Blank fala é que a maior parte das startups falham pela falta de clientes e não por falha no produto. Então, não ter cliente mata uma empresa nova sem dúvida nenhuma. E, por outro lado, nem sempre problemas no produto causam problemas irremediáveis na empresa. A gente sempre tem um tempo, desde que o cliente não vai achar que você está enrolando ou sendo relapso, geralmente a gente tem tempo para conseguir corrigir os problemas que aparecem, desde que a gente realmente se dedique a resolvê-los. Mas como é que a gente resolve essa questão? Esses problemas todos de falha, né? O que a gente falou até aqui foi a história do horror, né? Os problemas que levam uma startup a dar errado e todas as consequências que causam a falha de uma startup. A quebra das expectativas, a perda dos investimentos, a perda de oportunidades, o tempo que a gente perde se dedicando a isso e às vezes tem que chegar no momento realmente de parar. Mas essa introdução é simplesmente para chamar a atenção de todo mundo para a necessidade de você olhar para fora da empresa, olhar aquilo que você está oferecendo, aquilo que você pretende oferecer, você precisa ter condições de olhar o que você está desenvolvendo como se fosse o seu cliente olhando para aquilo. E fugir da situação onde a gente dá mais importância ao que a gente acha e menos importância ao que o cliente espera e acha. Então, por isso que Steve Blank fala que a maior parte das startups falham por falta de clientes e não por falhas no desenvolvimento do produto. Como é que a gente faz para fazer esse alinhamento, então, entre solução e cliente? Ô, gente, me dá um feedbackzinho aí, só se eu estou indo muito rápido ou não. Se está tudo bem. Alguém pode me dar só um parecerzinho aqui nesse momento? Você consegue ver aí, né, Renato, o feedback deles? A Arilda falou, a Arilda comentou. Slane, Charles, Márcio, Alexandre. Só estou vendo a Arilda. Não, acho que está rodando, né? Lindson, Patrícia Batistella, Caio, todo mundo dando feedback tranquilo, num bom ritmo. Tá bom,
Tudo bem, vamos lá então. É que você deve estar olhando no Q&A, eu estou olhando no chat. Para essas coisinhas, o pessoal usa o chat. Tá bom, vamos em frente. Então, como é que a gente faz esse trabalho e esse trabalho enigmático, conceitual, sonhador de alinhar solução e cliente? Porque a comprovação de que você conseguiu fazer esse alinhamento, ela nunca é direta. Você só vai ver os sinais de que você conseguiu oferecer alguma coisa de acordo com o cliente precisa, na medida em que ele compra realmente e usa o produto. Como é que a gente recomenda, então? Qual é o passo a passo para isso? Então, você precisa conhecer os clientes e seu contexto. Então, conhecer o cliente significa quem é o cliente, quais são as necessidades dele, o que ele precisa realizar, e veja que a necessidade dele não necessariamente é igual ao que ele quer realizar. E quais são suas dores e expectativas. Nessa lista aqui, vocês veem que dores aparece como um item ali na última frase, né? Tem havido uma ênfase em muitos lugares, um foco excessivo na questão das dores, em que muitos têm aconselhado os empreendedores a procurar sempre alguma dor. Eu não concordo muito com isso, porque quando a gente compra um produto para fazer alguma coisa, nem sempre a gente está atrás de resolver alguma dor. Existem produtos específicos para dor, né? Analgésico, anestésicos, mas, na maioria das vezes, a gente está querendo realizar alguma coisa. A gente está querendo algum produto que nos ajude a conseguir um objetivo produtivo. Não é simplesmente eliminar ou afastar uma dor. Então, a gente quer resolver questões reais. Por exemplo, a gente quer se movimentar, a gente quer se alimentar, a gente quer se abrigar da chuva ou do frio, a gente quer entreter outras pessoas, a gente quer se divertir. Então, nada disso são coisas que são dirigidas para as dores. Lógico que, quando não funciona qualquer uma dessas coisas, quando você vai ao teatro para assistir uma peça e ter os momentos de lazer ali ou de reflexão, se o teatro está fechado, se acabou os ingressos, se o negócio está mal organizado, se falta luz, essas dores elas podem acontecer, mas em princípio elas não são inerentes à atividade do teatro em si. A atividade do teatro significa que você tem que chegar lá, enfrentar uma fila razoável, não ser muito grande, estar ali no meio de algumas pessoas, ter uma poltrona confortável para você sentar lá, conseguir enxergar os atores, ouvir. Nada disso necessariamente tem a ver com dor, né? Só que se acontecer algum problema no desempenho de alguma desses jobs, né, dessas tarefas que o cliente espera realizar, aí a situação passa a se configurar numa dor. Então, por isso que eu estou ressaltando para vocês evitar a fórmula mágica de correr atrás e priorizar as dores do cliente. Não, o que é prioridade mesmo é o que o cliente precisa realizar. Depois de conhecer o cliente, a gente precisa selecionar as necessidades, dores e expectativas mais relevantes. E elas têm que ser numerosas também, não pode ser uma coisa que vai acontecer com um percentual muito pequeno das pessoas que você quer atender. E, na sequência, você tem que construir e validar a solução junto com os clientes no passo a passo. Então, você tem que desenvolver uma solução que atende às necessidades, dores e expectativas relevantes identificadas no cliente. E aí a gente vê a diferença da abordagem que se faz tradicionalmente, de que você tem que ter uma grande ideia, e aí você pega e desenvolve essa ideia, desenvolve um produto em cima dessa ideia, e porque a ideia foi maravilhosa, porque o produto foi bem feito, então o cliente tem que comprar. Se o cliente não compra, o cliente é burro. É assim que a gente pode traduzir
a atitude de muitos dos empreendedores. Poxa, eu fiz um produto lindo, maravilhoso, tive uma ideia brilhante. Se ninguém compra, é porque o cliente é burro. E, sinceramente, gente, isso não funciona. Criticar o cliente não funciona de jeito nenhum. Para a gente conhecer o cliente, então, a gente precisa abordar, de alguma maneira, conversar, se comunicar com ele para conhecê-lo. Quais são as formas de fazer isso, né? Você pode estar falando com o cliente em entrevista direta, você pode enviar para ele enquetes ou questionários, ou você pode criar e participar em comunidades. Comunidades é uma adição recente que o Baca fez aí nesse slide, né? E isso vem da observação que a gente está vendo muitas startups conseguirem ter sucesso atingindo clientes através das comunidades nas redes sociais. Especialmente o WhatsApp é uma ferramenta muito interessante para você poder observar o cliente e entender a realidade dele. E, com isso, desenvolver um conhecimento sobre o cliente minimamente organizado e abrangente. Agora, você pode também conversar com especialistas. Usar um intermediário, né, alguma pessoa que afirma que conhece o cliente, afirma que conhece o mercado, e você pode ir lá e conversar com ele. Essa abordagem ela é menos interessante que a primeira, porque o especialista ele tem um viés dele pessoal e ele enxerga a realidade do cliente segundo os olhos dele. E a gente tem a tendência, né, sempre de dar mais ênfase naquilo que a gente observa no cliente, na medida em que isso que a gente observa sejam características do meu produto. Então, as conversas especialistas são algumas coisas bastante delicadas. E eu não aconselho usar a conversa com especialista, nem pesquisa de mercado, que é só uma outra forma de ter a opinião dos especialistas, que são os especialistas que elaboram as pesquisas, né? Mas eu não recomendo de forma alguma você basear o desenvolvimento da sua empresa em pesquisa externa ou em opiniões de terceiros. Além disso, você pode testar protótipos no cliente. Alguns clientes aceitam muito bem isso, né, de estar fazendo o papel de testar o produto. Você pode simular uma solução, ou seja, você pode colocar alguma coisa na mão do cliente que simula a solução que você vai entregar para ele. E outra coisa, você pode lançar muito cedo, lançar no mercado uma versão bem preliminar. Nesse sentido, a questão de lançar o produto, tem uma frase interessante do fundador do LinkedIn, que ele fala que se você, na hora de lançar o produto, se você não tiver vergonha do produto, significa que você lançou cedo demais o produto do mercado. Desculpa, falei ao contrário. Se você não ficar com vergonha, significa que você demorou demais para lançar o produto. O raciocínio aí é que assim que você puder, que você tiver alguma coisa que você consiga mostrar para o cliente, ele ter uma ideia do que você está falando, você tem que lançar. Mesmo que a nossa tendência natural seja ir completando o produto, deixando ele pronto, para só quando estiver pronto e perfeito a gente leva para o cliente para mostrar para ele. E aí, de novo, ele vai ter que achar lindo e maravilhoso, porque você teve uma grande ideia, fez um belo produto, então ele tem que elogiar e achar que é tudo lindo e maravilhoso. A gente sabe que não é assim. Então, como entender o cliente, né? Normalmente, o que a gente vê nas abordagens tradicionais de marketing é você segmentar o cliente em atributos físicos, por exemplo, sexo, faixa etária. Para roupas, ele tem o tipo físico pode ter uma influência grande na decisão de roupas, né? Ele colocou aqui.
Então, a gente pode olhar a questão do comportamento do cliente, né? E também pode segmentar o cliente em função da formação e da função que ele exerce, do trabalho, do emprego dele. Ou você pode conhecer o cliente a partir dos objetivos. Oi? Conhecer o cliente a partir dos objetivos, das dificuldades, das expectativas e das necessidades. Veja, em uma abordagem, a gente está olhando atributos do cliente que mostram quem ele é. Enquanto na outra abordagem, a gente está olhando o cliente do ponto de vista daquilo que ele quer realizar em relação ao assunto que você está atacando, aquilo que você quer ajudá-lo. E acho que vocês percebem que atributo físico, por exemplo, e interesses e estilo do cliente pode até ter uma certa importância na decisão de compra, mas, na verdade, o cliente compra um produto por causa de algum objetivo, por causa de alguma dificuldade, ou porque ele tem alguma expectativa, ou porque ele tem uma necessidade mesmo. E esses são fatores que drivam, né, que impulsionam a compra de uma maneira muito mais marcante do que as questões dos atributos, daquilo que o cliente é. Então, nossa... Renato, talvez agora, não sei se é um gancho para responder uma pergunta da Lázara, que não ficou muito claro qual a diferença entre focar nas dores ou encontrar o que o cliente precisa. Não sei se você quer responder agora ou você prefere deixar para mais tarde. Não, posso falar. Acho até importante isso. A questão das dores, como eu falei, as dores não necessariamente elas existem naquilo que o cliente está fazendo. Por exemplo, se você vai a um restaurante ou se você está querendo se movimentar entre a casa e o trabalho, se der tudo certo, não tem dor nenhuma nesses casos. No caso do restaurante, se a comida estiver boa, estiver quente, se você for bem atendido, se tiver tudo certo, não vai aparecer nenhuma dor. E, justamente, o objetivo da empresa o objetivo do restaurante é conseguir chegar nesse ideal olímpico de não causar nenhuma dor ao cliente. Isso eu estou querendo deixar claro que a dor não é essencial ao que o cliente quer fazer. A dor só é essencial quando a dor está no cliente, por exemplo, ele está com uma dor muscular e quer resolver. Aí realmente existe uma dor real e ela não depende de mais nada. A dor existe. Diferente de você, por exemplo, pegar um Uber ou um táxi e o motorista estar com um carro muito ruim, o carro quebra, ou o motorista for muito mal educado, ou está muito calor e não tem ar-condicionado e você passa calor. Essas são dores, né, que não necessariamente vão aparecer sempre. Elas podem acontecer, mas o objetivo é evitá-las. Então, o objetivo de procurar as dores está no sentido de evitá-las. Agora, isso é diferente do fato de que quando você pega um Uber, você quer se movimentar. Então, o que você tem como objetivo e expectativa é você chegar no lugar que você quer ir na hora que você precisa chegar. E, de preferência, sem que nenhuma dor se manifeste. Ok, vamos em frente. Lean Startup. Bom, a gente está falando basicamente de 3 passos no Lean Startup. O primeiro passo é você desenvolver um modelo de negócios, seguindo o Business Model Canvas, e aplicar isso no contexto do que a gente chama de Customer Development, ou seja, desenvolvimento do cliente. Isso, assim, desenvolvimento do cliente não tá aqui no sentido de que eu vou construir o cliente, de que eu vou transformar uma pessoa que não é cliente, eu vou transformá-la em uma pessoa que passa a ser cliente. Não. Customer Development significa muito mais um trabalho interno de identificar dentro do público-alvo os clientes que realmente têm bom potencial para se tornarem seus clientes. Os clientes que têm tarefas que geram demandas
para as tarefas que você quer ajudar ele a realizar. Então, está muito mais no sentido de desenvolver o entendimento do cliente do que no sentido de criar esse cliente externamente. Isso é uma coisa interessante, porque você tem alguns produtos onde isso pode até ser questionável. Por exemplo, no caso do Walkman, né? Será que foi desenvolvido o cliente? Você pode pensar que, no caso do Walkman, não era hábito das pessoas andar com um tocador de fitas no bolso, ou na cintura, ou na bolsa, né? Para poder ouvir música com fone de ouvido andando pela cidade e no transporte público. Você pode achar que a Sony, quando criou o Walkman, ela, na verdade, criou nos clientes essa necessidade de ouvir música. E não é bem assim, né? O que aconteceu é que a Sony pode até ter criado, em muitos clientes, a expectativa de poder ouvir música enquanto está se deslocando, andando de carro, andando a pé, andando no ônibus, né? Mas, na verdade, o que ela desenvolveu foi um hábito novo no cliente, né? De ter as tarefas para, primeiro, comprar um Walkman, né? E depois gerar fitas e comprar pilha e carregar aquele Walkman para lá e para cá. Então, essas são hábitos, né, que não haviam antes do Walkman aparecer, mas que, à medida em que a Sony e outras empresas fizeram um bom trabalho, isso acabou se tornando um hábito. Nesse sentido, realmente se desenvolveram clientes, né, porque não existiam clientes que faziam todas essas funções, mas esse hábito começou a aparecer depois que existia a possibilidade de um produto a preço razoável, né, e que permitia essa tarefa de ouvir música enquanto está no deslocamento ou no transporte público. Então, essa fase de desenvolvimento de cliente, basicamente, a gente está falando de duas metades. Uma metade que é de busca do cliente, e aí envolve você tentar descobrir onde é que estão esses clientes, Customer Discovery, né? E verificar se realmente esses clientes que você descobriu, se eles se confirmam como clientes que são potenciais consumidores do seu produto. E é interessante quando a gente olha nesse momento que a gente está falando de validar que o cliente existe, é que nada do que a gente falou aqui até agora está dependendo de existir, né, já um produto pronto. E isso é muito interessante, porque significa que antes de fazer qualquer investimento em produto, você já consegue verificar se existe realmente um mercado, se existe realmente um perfil de clientes que está dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Então, o ideal é que você faça uma fase, então, de identificar, dentro de clientes com os quais você conversa, aqueles que realmente você vai acreditar, né, pelas informações que ele lhe passou, que eles podem realmente vir a se tornar clientes do seu produto. Então, você fez uma descoberta com relação ao cliente. Na sequência, para esses clientes, você tem realmente que confirmar se aquelas suposições que você está fazendo em relação ao seu produto, aquelas características importantes que levam o produto ao cliente a comprar o seu produto, se realmente isso se verifica. E aí tem diversas formas de fazer isso, mas o importante é você validar isso. Por exemplo, se for um produto infantil, junto dos pais, né, para verificar e confirmar se realmente os interesses que você identificou pelos clientes se justificam e são possíveis de ser validados. Nesse momento, eu queria chamar a atenção com relação a alguns enganos que acontecem nessa questão da validação, porque muitas vezes, quando a gente vai conversar com o empreendedor, ele responde falando, não, o meu produto já está bom,
Eu já validei ele com 200 clientes, eu te mostro aqui a prova de que eu consegui que esses 200 clientes usassem o produto, eles disseram que gostaram, então está tudo certo, eu posso continuar a desenvolver, agora eu posso fazer uma campanha de vendas do produto. Isso não necessariamente vai acontecer assim. Se você comete uma polarização comum de acontecer da validação, que assim, a gente pergunta para empreendedores, você validou o produto? A resposta muitas vezes é assim, validei sim, claro, todo mundo adorou o produto, todo mundo disse que compraria. O problema que acontece no Brasil com relação a isso é que aqui no Brasil as pessoas não falam não para a gente. Elas preferem contar uma mentirinha branquinha, né? Uma mentirinha fraquinha, do que falar não para você. Ninguém vai dizer que não gostou do seu produto. E um dos motivos é que dá trabalho. Além de ser antipático, contar que não gostou do produto, dá trabalho, porque se o empreendedor está ali muito entusiasmado com o produto que ele fez, investiu um tempão naquilo, deu um duro desgraçado em cima do produto, e aí você fala para ele que não gostou, primeiro vai ser chato falar isso, né? Então a gente evita falar que não gostou. E vai dar trabalho, porque o cara vai te perguntar porque você não gostou, você vai ter que explicar, justificar, ele vai explicar para você que não é bem assim, você não entendeu direito, olha que beleza. Então todo mundo, as pessoas que já passaram por isso, tentam evitar essa situação de gastar muito tempo. Então as pessoas dizem que adoraram o produto e os empreendedores voltam para casa e falam, olha, entrevistei 50 pessoas e todo mundo disse que adorou, disse que compraria com certeza. Isso não é validação, gente. Isso é só uma resposta para uma pergunta que não foi bem formulada. Você não pode perguntar para o cliente alguma coisa que ele tem que puxar pela imaginação. Você chegar em alguém que só tinha carroça, quando não existia o carro a gasolina ainda, o Henry Ford chegar para um fazendeiro e perguntar, olha, você gostaria de trocar aqui a sua charrete e os 2 cavalos, começar a usar um carro que não precisa dar comida, que é produzido numa fábrica, tem motor a gasolina, você enche o tanque dele, ele anda 300 quilômetros, ele tem uma capota e você protege do frio, e não é um animal, então não fica doente. O que você acha? Você compraria? Lógico que a gente compraria, né? E a resposta seria compraria. Agora, é muito diferente da situação em que um cliente desse entra numa concessionária de automóvel e vai decidir se vai comprar ou não. Aí realmente você só vai realmente validar de verdade se o cliente realmente comprar e pagar. Mas aí você vai dizer, como é que eu vou fazer isso para um produto novo, né? Pois é, tem jeito. E isso a gente vai ver que é possível na medida em que você não vá pela abordagem de querer desenvolver o produto antecipadamente, até para poder fazer teste piloto. Não. Vai no cliente primeiro, sem nada na mão, conta para ele o que você está fazendo, conta para ele como vai ser o seu produto e tenta ver se ele abre a porta e a possibilidade para você e principalmente abre a carteira e compra. Mas como é que eu vou fazer isso nesse momento se eu ainda nem desenvolvi? Então, pois tem muitas formas de você lançar mão de outros produtos que não foram feitos para aquilo, né? Por exemplo, ou você faz um desenvolvimento muito precário, né? Tem gente que fala que não é nem um protótipo que você faria um porcótipo, alguma coisa bem porca mesmo, feita do jeito que der, mas que já permite o cliente a botar a mão naquilo e, de preferência, ele manifestar dizendo, não, mas quando é que está pronto? Quanto vai custar? Quando que eu vou poder comprar? O objetivo nesse momento é você provocar essa reação no cliente. Ele quer comprar agora.
mesmo que você não tenha nada. Você vai ter que responder que não tem, que não está pronto e que você ainda vai ter que desenvolver. Uma vez que você tenha cumprido essa fase, né, em que você descobriu clientes potenciais e que você realmente validou o cliente, no sentido de que você coletou manifestações do cliente de que ele realmente queria comprar o produto naquela hora, né, isso significa que você pode realmente partir para a segunda fase, que é a de execução, que tem essa questão de Customer Creation, que é parecido com aquela história de Customer Developer, né? Na verdade, você está fazendo alguns movimentos, né, de que realmente transformam aquele cliente que você quer atender, que existe na sua cabeça, mais aqueles clientes que você entrevistou e realmente verificou qual é o interesse dele, né? Se você consegue, então, começar a desenvolver e procurar clientes potenciais em espaços, em situações sucessivamente mais amplas, né? Você está começando, então, uma fase de criar um mercado consumidor, em que você tem ideia de quantas pessoas estariam dispostas a comprar o produto mesmo, quanto tempo elas levariam para começar a comprar e usar, e quanto que você acha que eles poderiam pagar. Então, nesse sentido, você está fazendo a criação do cliente. E aí, se realmente você consegue, a partir dessa provocação junto ao cliente, que existam pedidos, existam compras num volume suficiente, você, por último, pode partir para estruturar a empresa, a criar a empresa para que ela consiga produzir esse produto que você desenvolveu a partir da descoberta do cliente, da validação do cliente e da criação do cliente. Isso tudo é feito com base em alguns recursos, por exemplo, dados, feedback, né, testemunhos de clientes, insights, ou seja, são aprendizados que você adquiriu na medida em que você observou, conversou com clientes, né, e aí você elaborou em cima dessas informações e realmente aprendeu alguma coisa nova, teve uma percepção de alguma coisa importante que só o acúmulo de dados e a experiência de ter falado com o cliente permitiu que você tenha algumas conclusões que são aquelas conclusões que você percebe, nossa, descobri uma coisa interessante, uma coisa que não estava óbvia, que eu não conhecia antes. Aí cheguei lá, falei com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, falei com 10 pessoas, e essas 10 pessoas estão indicando que realmente o interesse delas é concreto no produto. Então, se tudo isso der certo, você estaria autorizado, vamos dizer assim, faz sentido você criar a companhia. Então, você trabalha em cima de dados, de feedback do cliente, de aprendizados, nessas coisas que você percebe que o cliente, que você elabora em cima do que você coletou de dados e você chega a alguma conclusão que é nova para você. Você teve aí um insight. E ações. Além disso, esse primeiro conjunto de coisas que você traz de fora para dentro para a empresa, né? E você, então, formula hipóteses, projeta experimentos, ou for fazer uma campanha de marketing para um determinado segmento-alvo no fim de semana, que eu acho que é o momento que eles estão mais predispostos a comprar. E também pode levar para o cliente esses insights, esses aprendizados. E é importante que você faça isso para o cliente perceber que você está trabalhando no sentido de entender, de elaborar melhor aquilo que você está fazendo, e aí você propõe ações, né? O mecanismo que a gente tem sugerido é você usar métodos ágeis, engenharia ágil, né? Que são os métodos mais recentes de desenvolvimento de produto e principalmente de desenvolvimento de software. Então, aqui a gente entra no Business Model Canvas, né? Opa, peraí, onde que nós estamos? Além do Business Model Canvas, o Osterwalder desenvolveu um segundo instrumento, que é o Value Proposition Canvas.
Se vocês olharem aqui no Business Model Canvas, ele tem aqui o segmento de clientes, aqui a proposição de valor. São 9 blocos no Canvas. E o único bloco que me parece que a definição dele não é a mesma e não é clara para todo mundo é a proposição de valor. Se você perguntar para 10 pessoas diferentes, né, qual é a proposição de valor do produto dele, ou o que ele entende sobre proposição de valor, cada pessoa vai dar uma resposta diferente. Às vezes até tem pessoas que têm mais de uma opinião sobre o mesmo assunto, mas o importante é que esse é um conceito vago em que cada um pode praticamente pensar o que quiser. O que a gente propõe? A gente propõe desenvolver a proposição de valor, que é o bloco central do Canvas, usando a ferramenta de Value Proposition Canvas do Osterwalder, que define de maneira objetiva e clara o que ele entende como proposição de valor e que eu sugiro para vocês que adotem, porque o benefício do Business Model Canvas como instrumento de comunicação já é bastante claro. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma questão de que você não consegue entender o que é uma proposição de valor só olhando ali no Business Model. O Osterwalder, então, propôs um modelo de Value Proposition que tem duas partes. Uma parte redonda, aí, que é a parte do cliente, né, do conhecimento do cliente, e outra parte do quadrado, né, que contém as características do produto e serviço, né? Principalmente quando você fala de tarefas aqui que o cliente quer realizar, jobs to be done, o seu produto tem que ter características e funções que auxiliem o cliente a realizar as tarefas do lado de cá. Além disso, o Osterwalder propõe para a gente coletar, quando estiver falando com o cliente, a gente coletar os ganhos que o cliente obtém quando ele consegue executar bem uma tarefa, por exemplo. Se ele consegue fazer o fechamento das vendas do mês no dia seguinte, né? As vendas fecham no dia 31 e ele consegue fazer o fechamento de vendas no dia 1º. Isso é um ganho enorme se houver um produto que melhore a possibilidade de ele conseguir isso. E veja que gains é diferente de pains. Pains está ali também do lado direito do Business Model, do Value Proposition Canvas. Só que pains são dificuldades que ele enfrenta quando ele quer executar a tarefa. Se ele quer fazer um fechamento de mês, se não houver uma planilha eletrônica, se não houverem calculadoras, ele vai ter que somar tudo na mão, escrever os dados todos das lojas no mês, né? E elas já demoram um tempo para fazer isso. E aí esse cara consolidar, juntar tudo, fazer as contas, verificar as contas e apresentar esse resultado de vendas do mês. Ô, Renato, eu acho que isso responde... Esse seria um job onde o ganho dele, o cara vai ficar feliz, o chefe vai elogiar, a empresa vai poder decidir em cima dessas peças, né? Então, tudo isso configura ganhos, né? Agora, se ele tem dificuldade, tem problema com a máquina de calcular, se ele não sabe usar o Excel, se o computador deu problema, aí isso vai aparecer aqui como dores. As dores são, quando falha o equipamento meu, tenho dificuldade muito grande para entregar isso para as pessoas. Então, o Osterwalder propôs esse modelo de Value Proposition, né, em que, de um lado, é o entendimento do mercado de maneira bastante resumida, né, o lado redondo, do lado quadrado, aquilo que você está propondo, e tem que haver um matching, um encontro essas duas pontas. Eu considero que isso é uma outra forma de ver aquilo que o Steve Blank chama de Product Market Fit. Aqui, no caso do Value Proposition Canvas, o Osterwalder ele sugere que você desenvolva um produto que tem características de features para ajudar Customer Jobs, em que ele tenha Gain Creators e Painkillers que também sejam endereçados a realizar aquelas coisas que o cliente espera.
Então, tudo isso a gente chama de hipótese de negócios. Na sequência, a gente estaria fazendo comprovação e validação de cliente. E, por último, a gente estaria partindo para a construção da solução. Vocês veem que isso é uma inversão do que a gente normalmente faz, né? Porque normalmente a gente quer partir do produto, constrói o produto, desenvolve ele, constrói e leva para o cliente testar, na crença que ele vai comprar porque a nossa margarina é linda e maravilhosa e foi feita com ômega 3. E tem que ver se aquilo são realmente os pontos que o cliente procura quando ele compra uma manteiga, uma margarina. Então, o que é a Lean Startup? Lean Startup é um método de experimentação rápida para desenvolver produtos que o mercado realmente quer. E, através da coleta de dados de experimentação Lean Startup, procura responder a questão mais importante de todas. Se o produto deve ser construído. Se faz sentido você realmente fazer o produto. Porque, senão, é melhor você nem fazer, né? Assim, a não ser que você esteja procurando aí só a satisfação pessoal de ter desenvolvido e criado o produto, né? Mas mais importante que isso tudo é realmente a comprovação de que o produto realmente deve ser construído. Então, o Customer Discovery são as 4 fases que eu falei. A metade de um lado é a busca, do outro lado é a execução. E na busca a gente está falando de descoberta do cliente e de validação do cliente. Essas fases todas, elas são feitas em ciclos. Você vai aplicando o Customer Discovery a partir de entrevistas, né? E vai reciclando isso. Vai melhorando as entrevistas na medida que você perceba que alguma construção de frase não ficou muito clara e você vai ajustando aqui as hipóteses que você está fazendo para realmente descobrir o cliente. E depois você pode estar seguindo isso com a validação do cliente. Se por acaso você descobrir aqui que aquelas hipóteses que você fez com relação ao cliente não se confirmam na realidade, você pode pivotar. Pivotar significaria você abandonar o que você aprendeu de Customer Validation, depois que você entendeu o que aconteceu, deixa de lado isso, volta para o Customer Discovery. Lógico que antes disso, você fez algumas reformulações na sua visão aí do que você queria trabalhar. E volta a aplicar questionários para fazer Customer Discovery. Do outro lado, depois, quando você já estiver em execução, você vai criar, então, a base, a audiência de clientes, e você vai construir a empresa em torno disso. Esses processos também aqui andam em espiral, né? Você vai desenvolvendo, a empresa vai se desenvolvendo, mas constantemente ela tem que estar sempre em evolução, está sempre se recriando. Então, quais são os objetivos do Customer Discovery? Entender o cliente e seu contexto de atuação, identificar a necessidade a ser atendida e os benefícios que o cliente espera na solução. Confirmar o encaixe entre produto e solução. E no item 2, a gente está falando basicamente de proporção de valor. E no item 3, basicamente, a gente está falando de Product Market Fit, ou seja, o produto realmente está adequado ao mercado. Quais são os passos do Customer Discovery? 1. Identificar as pessoas que podem ter a necessidade para a qual você quer desenvolver a solução. Entrevistar essas pessoas para conhecer quem são, o que fazem, o que elas sentem, o que precisam. E em que contexto acontece a necessidade. Confirmar com ele a existência e a relevância da necessidade e o grau de interesse dos entrevistados em resolver essa necessidade. Vocês veem que aqui é uma questão basicamente de comunicação. De você conseguir explicar para o cliente o que você está pretendendo fazer com as devidas proteções, né? Mas, basicamente, depois disso, ouvir do cliente feedbacks, né, que realmente sejam úteis na resposta que o cliente vai te dar aqui com relação a endurecer ou não as borrachas. Quem executa Customer Development? Tem que ser um empreendedor, porque somente ele pode mudar o produto ou o serviço, alterar o modelo de negócios,
ouvir opiniões de clientes em primeira mão. Quando o empreendedor faz isso, significa que quando o empreendedor entrevista cliente, ele pode identificar coisas interessantes para desenvolver, né? E, portanto, ele poderia usar esse feedback para aprimorar o produto ou serviço dele. Por outro lado, ele pode perceber também que ele vai ter que alterar o modelo de negócio, ele vai ter que alterar a maneira como ele organiza a empresa dele para produzir aquele produto e entregar aquele produto. Talvez ele tenha que procurar parcerias, talvez ele tenha que mudar materiais que constroem o produto. Ouvir opiniões de cliente em primeira mão, isso significa que quando a gente ouve diretamente, né, não tem o filtro de uma outra pessoa no meio. Essa outra pessoa tem lá os viés, né, que são próprios de cada pessoa, e também podem ser um viés, pode ser uma limitação desse intermediário, de conseguir entender o que o cliente está falando da forma como o cliente quer comunicar. Então, se a pessoa tiver uma capacidade limitada de ouvir, a tendência é que ela traga e relate algum aprendizado, alguma coisa que ele ouviu com o cliente, que, na verdade, o cliente não queria dizer bem aquilo. Então, onde executar o Customer Development? Fora do prédio, tem que sair do prédio e vai para a rua. Então, e vai para a rua fazer entrevistas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das entrevistas, né? A gente deu 8 horas, vamos comer o tempo aqui, né, André? Podemos continuar aqui, a gente encolhe um pouquinho a parte de interação, pode ser? Podemos sim, mas assim, só para... Acho que você já está considerando que a aula que vem também é uma aula teórica, né? A parte de conteúdo teórico é normalmente dada em 2 aulas, então só para você ter isso em mente, mas podemos continuar se você preferir. Tem 2 questões aí também na parte de perguntas e respostas, Renato. Uma é sobre... Você está me ouvindo? Oi, gente, Renato, acho que você não está me ouvindo. Eu estou, mas você está nos ouvindo? Renato, acho que você não está nos ouvindo. Gente, estou sem feedback. Alguém manda aí um pergunta e resposta para mim. Tinha desligado o meu alto-falante aqui. Está ouvindo agora? Agora eu estou ouvindo. Alô? Está ouvindo? Estou ouvindo sim, André. Então tá bom. Eu percebi que você não tinha ouvido, tentei interromper 2 vezes para falar dessas questões da Gislaine e do Luiz Verri. Seria um bom momento agora para responder. E só lembrando também que a aula que vem também é um conteúdo teórico. Então, você que manda aí para ver, não sei se o que você planejou para a aula que vem, se for muita coisa, daí a gente faz hoje, ou então deixa um pouco para a aula que vem. Você que sabe aí. Mas só queria aproveitar para mostrar essas 2 questões aí do Luiz e da Gislaine. Ouviu agora? Ouvi, agora estou ouvindo. Deixa eu ver aqui onde é que está essa pergunta aqui que eu... A pergunta está no Q&A. Você clica a barrilhinha ali do Q&A. Luiz, a Gislaine está aqui. Poderia definir dor como algo que incomoda, o gera desconforto na expectativa do cliente. Sim, Gislaine. Não só na expectativa, mas também na execução da tarefa. Que o cliente está interessado em algum produto, algum serviço que você vai oferecer, porque ele quer fazer alguma coisa e chegar num objetivo. E mesmo que seja para comprar um produto pronto, falando, por exemplo, vou comprar uma roupa. Às vezes tem características das roupas, né, que o fabricante deveria informar, né, para não gerar uma compra incorreta.
Então, às vezes é uma expectativa que o cliente nem sabe que tem, e, portanto, ele não comunica isso, ele às vezes nem percebe. Por outro lado, o cliente sabe muito bem o que ele quer realizar. Então, as dores são questões que podem aparecer na expectativa, né, chegar na expectativa, ou também pode ser alguma dificuldade para o cliente conseguir, por exemplo, comprar o produto, porque às vezes o produto não está disponível, não tem o tamanho certo. Pergunta do Luiz. Me parece que, além das razões para as falhas apontadas, há um importante, que é o excesso de confiança ou de otimismo dos sócios. Confiança e otimismo é bom, mas em excesso pode atrapalhar. O que você acha? Eu concordo, Luiz, mas a solução para isso é o que a gente está dizendo aqui. Se você for baseado naquilo que você realmente adquire de conhecimento com relação ao cliente e consegue identificar aquelas coisas que são relevantes para ele e que vale a pena você abordar, então deixa de ser uma questão de otimismo e confiança e passa apenas a ser uma questão de você coletar os dados, analisar, refletir sobre eles de maneira fria e racional. Ok? Eu vou tomar mais tempo, porque acho que a questão das entrevistas é necessária para a gente continuar. Então, Ok, oi, André, pode falar. não, eu falei ok, vamos lá. Tá bom. Então, como é que a gente identifica pessoas para entrevistar? A gente tem que identificar usuários, clientes e grupos dentro dos clientes. Identificação de pessoas significa onde que eu acho nessas pessoas. A gente pode, por exemplo, procurar a indicação de conhecidos e você pode pedir para algumas pessoas que você entrevistou para indicar outras pessoas. Ou você pode pesquisar nas redes sociais, LinkedIn, Facebook. Isso, a gente tem descoberto muitas formas de usar as redes sociais e a minha preferência hoje é começar pelas redes. Principalmente se você conseguir basear o seu modelo de negócios bastante nas redes, né, significa que você vai ter um acesso muito mais amplo e facilitado ao cliente. Entendimento da área, né? Caso você ainda não tenha. Mas primeiro que a recomendação é você não sair da área que você conhece, né? Então você tem que conversar com conhecidos que atuam na área, pesquisar sobre o assunto em fontes confiáveis ou colocar-se como exercício na situação do entrevistado. A dica é usar o mapa da empatia, que a gente vai ver aqui logo na sequência. Então, o mapa da empatia coloca aqui no centro o cliente e você tem que tentar entender o que ele pensa e sente, né? O que ele vê, o que ele fala e faz e o que ele ouve. E aí você registrar pains, dores estão aqui, e você registrar ganhos que ele pode obter, ou que ele espera obter quando ele executa uma tarefa. O mapa da empatia, então, significa que você tem que se imaginar no lugar do cliente e relatar aquilo que você observa como se fosse o cliente. Por isso que é empatia, é você realmente se colocar no lugar do cliente e responder essas questões aí, que estão colocadas no mapa da empatia, como se você fosse o cliente, com os olhos dele. Então, dicas para a entrevista. Ouça com atenção e empatia e, na medida do possível, fazer da entrevista uma conversa. Incentivar os entrevistados a falarem sobre o que eles fazem, explorar temas e situações levantadas pelos usuários, né? Ou seja, se é uma conversa, primeiro você pede para a pessoa contar sobre o que ela está fazendo, sobre o que ela faz em torno daquele assunto. E é surpreendente, mas as pessoas gostam até de falar disso. E aí você pode, a partir do que ele relata,
você aprofundar os temas do que ele está te contando. Então, mas como? Como é que, como é que você faz essa tarefa de fazer a dobradura do papel? Você usa a marcação que vem no molde? Como é que você marca o tecido que você precisa cortar? Você usa o giz de costureira? Então, a gente não pode simplesmente ouvir um relato e se dar por satisfeito apenas com esse primeiro nível da informação. Não, você tem que entrar mais a fundo para realmente você entender o que ele está falando. E você deve fazer perguntas abertas. Não adianta você querer fazer simplesmente fazer uma pergunta de que sim ou não. É importante para você chegar na hora certa no trabalho? Sim, né? Então, mas você nem deveria estar fazendo uma pergunta que é simplesmente sim ou não. Você pode perguntar as consequências de você chegar atrasado, se você tem tolerância para chegar atrasado, se você chegar cedo, você vai ter que ficar esperando e é chato. Então, você tem que esperar um relato. A resposta do cliente tem que ser um relato do que ele acha, uma explicação, e não simplesmente sim ou não. E se o cliente tem alguma resposta que você achou vaga, você tem que realmente tentar entender o que ele quer dizer com aquilo. Focalize nas situações concretas e nas suas consequências, ou seja, coisas que o cliente realmente enfrenta na realidade, né? E quais as consequências aí dessas situações. Jobs têm aspectos funcionais, emocionais e sociais. Então, mesmo, por exemplo, comida tem aspectos funcionais, emocionais e sociais, né? A gente come para se alimentar e porque está com fome. Isso é a parte funcional. Agora, tem questões emocionais na comida. A comida, ela pode satisfazer a gente, deixar a gente com a sensação de que está satisfeito, ou a gente pode estar querendo algum efeito emocional. Por exemplo, tem comida de conforto, comidas de consolo, né? Comidas de quem está doente, e que isso acabam provocando conforto ou emoções na gente, né? Que são expectativas que a gente tem quando a gente consome uma comida. Além disso, comida também tem função social, porque sempre que a gente faz um encontro, uma festa, um encontro com os amigos, uma festa de família, sempre tem comida. Ou seja, o hábito de comer juntos tem uma função social importante e a comida tem esse fator. Roupa também, mesma coisa. Não é simplesmente para a gente se vestir, não ficar nu e se proteger do sol e do frio. Mas também, emocionalmente, a gente quer se sentir bem com a roupa, porque é bom a gente se sentir seguro nas situações e a roupa adequada para a situação tem esse efeito emocional. Além disso, a roupa tem um efeito social, porque a partir da roupa, se a roupa for um uniforme, por exemplo, você já vai transmitir qual é a sua função social. Você está de uniforme, então você é um guarda ou um militar ou um operário. Então a roupa tem essa função social também, além de servir como afirmação de que você tem status ou tem bom gosto. Essa questão é muito importante, de os aspectos funcionais, emocionais e sociais. E acreditem, todas as funções que a gente faz dificilmente tem apenas um dos aspectos funcionais, que é aquilo que a gente normalmente dá ênfase. Erradamente, que a gente deveria dar a importância correta às questões funcionais e sociais e emocionais. E, na hora de entrevistar, não fale da solução e não direcione as perguntas de maneira a direcionar a resposta do entrevistado. Exemplos de perguntas. O que você faz? A pessoa vai revelar a atividade ou a função dela. Como você faz? Revela o processo que ela segue para realizar aquela tarefa. Que tarefa você quer realizar? Que necessidade você quer atender? Que problema você quer resolver? E isso revela os jobs to be done.
Mais exemplos de perguntas. Existem dificuldades ou limitações para realizar a tarefa? Quais são? Isso para você poder identificar dores ou restrições. Quais são as consequências dessas dificuldades e limitações? E atenção aí aos aspectos funcionais, emocionais e sociais. E aí você vai conseguir identificar a relevância e quão críticas são as dores. Nesse momento, o cliente pode fazer um relato aí, até de maneira emocionada. A gente teve casos aí de empreendedor que foi entrevistar assistentes e secretárias e teve situações que elas relatavam dificuldades tão doloridas que elas chegavam a chorar nas entrevistas. E ele só estava perguntando lá sobre o agendamento das consultas de médicos ou de plantões de médicos. Para vocês terem noção da dor, né, que ela sentia. Bom, existem expectativas não atendidas quando você realiza a tarefa ou quando atende uma necessidade ou resolve um problema? São oportunidades que você pode identificar de resolver alguma coisa que o cliente ainda não tem resolvido. Então, você revela aí ganhos possíveis. E quais são as consequências quando essas expectativas forem atendidas? Tem questões funcionais, emocionais e sociais. Aí indica a relevância e a criticidade dos ganhos. Então, ponto de atenção. Você está querendo explorar, não é você quer detalhar ou refinar o seu entendimento. Outro, ouvir é mais importante que falar. Você está ali para aprender com a pessoa e a pessoa entende sobre o processo que ela faz no dia a dia, ela entende isso muito melhor que você. Você tem que ser isento, né, para não direcionar resultados, ou seja, você não pode misturar a sua opinião ali e tentar forçar para que o resultado da entrevista atenda a sua preferência. E você tem que ter uma atitude, um mindset de pesquisador e não de desenvolvedor. E para terminar, você pede comentários livres no final e peça indicações de nomes para entrevistar. E quando parar de fazer entrevistas? A gente sugere você parar de fazer entrevistas quando você não estiver aprendendo mais nada de novo. Então, aqui a gente chega nos exercícios que a gente propõe, que seriam os exercícios em grupo. Então, é identificar necessidades ou problemas que você tem necessidade de resolver. Interesse em resolver. Então, a atividade é entrevistar pessoas que podem ter essas necessidades ou problemas, identificar seu contexto de atuação, identificar jobs, pains e gains. Jobs são as tarefas que o entrevistado quer realizar, as dores são tudo que atrapalha na realização dessas tarefas e os ganhos são as expectativas que o entrevistado tem sobre a maneira de realizar esses jobs. E aqui tem algumas referências, mas isso pode ficar para vocês seguirem depois com o conteúdo em mão. Ok? Então, agora a gente vai para a atividade. Bacana, obrigado, Renato. Então, lembrando para todo mundo que depois esse material vai ficar disponível, bem como a gravação dessa. E agora estamos abertos aí para questões. Quer conduzir, Renato? Você vai fazer uma pergunta por grupo, deixar aberto, como que você quer fazer? Bom, vamos primeiro esvaziar aqui as perguntas, vamos ver se entrou alguma coisa. Por enquanto ainda não. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Por enquanto ainda não. Tá bom. Esse é o momento ideal para os grupos que já tiveram uma conversa prática, vamos dizer assim, com a Maria Beatriz a semana passada, elucidarem também algumas dúvidas, porque agora é uma continuidade, né, dessa fase de entrevistas, de validação com o cliente, agora de uma forma mais estruturada. Imagino que vocês já tenham elaborado, já tenham amadurecido um pouco mais a ideia de cada um dos projetos a partir dos questionamentos da Beatriz. Então, alguém gostaria de fazer alguma
Pergunta agora? O pessoal está tímido. Será que caiu alguma coisa? Não. Todo mundo nos ouvindo bem? Tudo aqui ainda. Estamos com 59 pessoas na sala. Aparentemente o áudio está ok. Carolina está dizendo que o chat está desabilitado. Desabilitado, para mim está funcionando. Teste. Alguém viu aí o teste? Funcionou para vocês? Você viu a minha mensagem no teste, Renato? Eu vi. Para mim não parece desabilitado. Alguém mais? A Arilda está perguntando aqui o que seriam as respostas vagas. Aí o Fernando está dizendo que funcionou, mas para nós está desabilitado. Acho que ele está querendo dizer que ele... Vejam se mudou agora. Sim, todo mundo pode fazer agora. Mas façam as perguntas pelo Q&A também, gente. Fica mais fácil para a gente organizar aqui. Renato, você quer dar continuidade? O que seriam respostas vagas? não, eu não entendi, na verdade, o que ela... Respostas vagas? De onde que ela está se referindo a que ponto, Quando Arilda? está fazendo a entrevista. Ah, Quando, entendi. quando Entendi o que ela o falou. entrevistado dá alguma resposta atrás. É, e quando você percebe assim que ah, pode ser uma resposta vaga, pode ser uma resposta pode ser uma resposta evasiva, isso mesmo, Arilda, que o cliente não está afim de responder você. É assim, essa é uma questão interessante, porque, é, por exemplo, você não vai entrevistar pessoas que estão chegando no trabalho. Se você quiser entrevistar pessoas que estão no trabalho, melhor você entrevistar no momento que elas estão saindo e não no momento que elas estão entrando. E mesmo assim você pode esbarrar em pessoas que estão saindo e estão com pressa de alguma coisa. Agora, uma coisa que a gente já percebeu, você pode entrevistar pessoas que estão esperando no ponto do ônibus ou no terminal do ônibus. Então, se o cliente dá uma resposta vaga ou evasiva, pode ser um problema mesmo de ele estar com limitação de tempo. E aí você pede desculpa, fala, eu estou percebendo que você está ocupado e está sem tempo agora, então, obrigado, desculpa incomodar. Mas, se você pegar uma pessoa que está com tempo, né, e ela responde de maneira superficial, responde, bom, o que você faz? Você fala, eu sou engenheiro. Mas aí você vai ter que entrar falando, não, mas é engenheiro de que tipo? Você tem uma função técnica, uma função comercial, você atende clientes. Então, quando você pergunta o que a pessoa faz, ela pode responder de uma maneira muito econômica e telegráfica, né? Ou ele pode elaborar sobre isso e realmente contar para você o que ele faz. Patrícia está perguntando se as pesquisas são sempre com clientes potenciais ou pode ser com base no que já possui no mercado, tendências. Patrícia, você pode usar essas informações, são informações secundárias, né? Que são informações que você obtém por meio de intermediários. Mas sempre tem o risco de você estar sendo enganado pelas preferências pessoais ou pela agenda que o entrevistador tinha e pelo entendimento que ele tinha da situação, que não necessariamente batem com o seu.
Então, fazer por vias indiretas ou por fontes secundárias é sempre um problema. O que a gente sugere é você diretamente ir colher a informação. O Cláudio pergunta se é interessante quantificar o interesse do cliente. Você não consegue quantificar objetivamente, né? O que é possível é você atribuir uma impressão subjetiva ao qual o grau de importância que o cliente dá àquele assunto. Na própria resposta que ele dá, dependendo da postura corporal, dependendo da energia com que ele fala aquilo, se ele lembra o que aconteceu, se ele te conta uma baita história, tem um monte de fatores, né, que você pode usar para avaliar subjetivamente o interesse do cliente. É uma forma de você conseguir realmente quantificar. Você pode atribuir aí um valor, mas seria um valor subjetivo. Fernando está perguntando que entrevistas no anonimato não poderiam trazer respostas mais sinceras. Bom, Fernando, significa então que você não está fazendo uma entrevista presencial. E aí o problema é que você sempre vai ter algum mecanismo de mediação, de comunicação entre você e o cliente. E isso sempre adiciona um grau de imprecisão e incerteza e pode levar a conclusões erradas. Então, a sugestão realmente principal para você começar é entrevistar pessoas mesmo. Tem uma primeira lá sobre, usando o nosso momento aí de coronavírus, que é a questão das presenciais, né? A Lázara perguntou a importância da entrevista em loco, mas nesse momento não podemos sair de casa. A entrevista via WhatsApp ou Skype funcionará? É um substituto, é a única alternativa que a gente tem. Até antes dessa crise toda, a gente evitava fazer isso. Mas diversos empreendedores faziam, né? E às vezes você tem que quer fazer um produto para o Brasil todo, né? E aí realmente você não tem chance de falar diretamente com todo mundo. Então, se não tem jeito, tá bom, faz via Skype ou WhatsApp. O WhatsApp é um pouco pior, né? A não ser que seja por voz, né? Mas a entrevista, bate-papo por escrito, ele leva a outras interpretações que podem atrapalhar a situação mesmo. Tomás está perguntando se precisa deixar bem claro que o entrevistado não está assumindo nenhum compromisso. Sim, mas exceto se você já chegar no cliente querendo vender, né, que não é essa a ideia, eu acho que esse risco é pequeno de acontecer. De qualquer forma, é isso. Você não pode exigir nada. Você está conversando com o cliente e, na medida da sua capacidade de persuasão, conseguindo que ele responda e gaste o tempo dele com você. A Bruna está perguntando, quando as pessoas começam a nos procurar para participar da entrevista, já faço uma avaliação como potencial produto. Mas como não confundir com entusiasmo e ser mais pé no chão? Como saber se não estamos iludidos? Bruna, a resposta aí é que você tem que perguntar para o cliente aquelas coisas que ele realmente faz. Você não pode perguntar para ele o que ele faria se acontecesse alguma coisa. Ou pedir para ele imaginar uma situação. Não dá para confiar em resposta que não esteja relacionada a coisas que são reais para o cliente, a coisas que ele já faz ou que ele usa. Sérgio, tudo bem, Sérgio? No desenvolvimento do protótipo, solução software, como podemos prever os custos envolvidos? Normalmente vamos ter que refazer muitas vezes o protótipo para atender todas as necessidades do cliente. Não, protótipo não faz sentido o protótipo atender tudo o que o cliente pede.
No caso da entrevista, né, que seria do porcótipo, né, você vai gerar alguma coisa para validar a sua proposição de valor. One moment. Yes. Eu diria que o melhor é você trabalhar dentro do orçamento, você estabelecer um valor que você vai gastar para aquilo e prazo também, né, principalmente, e você tentar ficar dentro do seu orçamento, do que você tinha previsto. Lidion pergunta se a utilização de formulários, por exemplo, seria uma forma válida de entrevista. Lidion, aí ficou muito longe, tá? O problema do formulário é que se você fizer por múltipla escolha, você vai estar incorrendo no problema de fazer pergunta fechada. Se você fizer dissertativo, você vai estar exigindo do cliente um tempo ali para sentar e escrever. E não são muitas pessoas que têm essa disposição de ler uma pergunta com atenção e de escrever uma resposta. A gente se surpreende com a quantidade de pessoas que conseguem ler uma pergunta, mas não conseguem entender o que está perguntando, né? Analfabeto funcional. Então, isso complica demais. Então, questionários geralmente levam a uma distorção muito grande do entendimento. Então, anônimo aqui perguntando qual é importante o desenvolvimento de um MVP para a validação de um modelo. Gente, MVP é outro desses problemas aí que rodam no mercado, né? O primeiro problema é que MVP tem sido confundido com protótipo ou com versão beta. Eu considero que muito poucas startups fazem realmente MVP, porque eu acho que a maioria já está desenvolvendo o produto. Elas acham que MVP é uma versão já do produto e, em alguns casos, ainda versões já bem desenvolvidas. E não é, tá? MVP é justamente para você evitar ter que desenvolver. Então, se você fosse Uber, por exemplo, e quisesse fazer um MVP, você não precisaria estar recrutando motoristas, fazendo todo o trabalho de software para construir Uber. Você poderia ter feito, receber as chamadas de carro, por exemplo, no SMS ou no WhatsApp. Não precisaria ter feito um aplicativo. E mesmo o motorista e o carro, você poderia procurar alguma solução que não é exatamente a solução que a gente vê que eles têm hoje, né? Mas pode ser uma solução bem mais simples, né? Você arranja alguém e contrata um dia para ele dirigir e pronto. Então, eu em muitos casos tenho recomendado evitar MVP para você não cair nessa armadilha de ao invés de fazer um MVP, que é alguma coisa feita só para testar os conceitos, né? E você já fazer o desenvolvimento para tentar validar isso. Acho que é isso, André. Não está vindo mais nada há algum tempo já. A primeira pergunta foi respondida. As pesquisas são sempre com clientes potenciais ou pode ser com base no que já se possui no mercado, tendências? Não sei se... Eu respondi sim. Tá. O Luiz pergunta o que é MVP. MVP é Minimum Viable Product. É um jargão do universo das startups, né? Que é um produtinho mínimo aí. E eu coloco que o grande critério do MVP é alguma coisa que você coloca para o cliente e se ele comprar, você vende. E assim, mesmo que seja um Uber, que você vai pegar o seu carro e fazer a viagem, você vê se o cliente... O ideal é você ver se o cliente realmente está a fim de pagar por aquilo. Ok.
Alguma questão mais, pessoal? Acho que é isso então, Renato. Renato, para a próxima aula, você sugere alguma experimentação dessas técnicas nos grupos, nos projetos que o pessoal está fazendo? Vai ser alguma coisa? Eu quis ir até o ponto das entrevistas, né? Justamente para ver, para recomendar para as equipes, né? Que eles já tentem começar a fazer as entrevistas e já façam o exercício de registrar as entrevistas e, se possível, analisar o conjunto que fizeram para tentar verificar se já consegue tirar algum insight, algum aprendizado. Isso, que daí na próxima aula a gente deixa um espaço também para começar a tirar essas dúvidas, certo? Certo. Será que a gente consegue pedir para o pessoal de cada uma das equipes dar uma posição, se consegue ou não fazer entrevista? Eu queria ouvir esse retorno aí das equipes. Vamos lá, pessoal. Os representantes estão aqui. Quem poderia começar a falar se já fez alguma entrevista ou não? Pessoal do grupo 1, Larissa, Ana Paula, Caroline, Amanda, Danilo. Quem que poderia falar? Ó, Bruna falando que já fez 3 entrevistas. Quer ligar seu áudio, Bruna? E tem mais 3 agendados. A Bruna é do grupo sobre tecnologia que aumenta a produção e a vida útil de produto estocado. A Deise está falando que está em processo de elaboração do questionário, tá? Deise, eu sugiro não fazer um questionário, tá? Sugiro você fazer um roteiro, mas evitar você ficar lendo perguntas de um questionário para o cliente. A pessoa vai achar chato isso, né? De você estar aplicando o questionário nela. O melhor é você fazer um roteiro que você vai seguir, só que você vai fazer isso como se fosse uma conversa. E o roteiro só tem que lembrar que se perguntar para o cliente o que ele faz, quais são os jobs, pains e gains. Só que você não pergunta diretamente, né? Você pede para ele descrever o que ele está fazendo, né? Qual que é o grupo da Daisy? Você tem aí, André? Tem a Daisy, tá no grupo. Peraí. É que eu estou com 2 planilhas aqui agora, peraí. Qual é o número do grupo da Daisy? É um aplicativo de armazém terra rural, para um pequeno e micro produtor rural. Eu imagino que seja essa Daisy, né? Daisy Santiago. Eu não ouvi a sua descrição do grupo. Eu só tenho o título do projeto, né? Que é APP Armazém Terra Rural, para pequeno e micro produtor rural. Realmente, produtor rural, né? Está longe, você vai ter que fazer remoto. Mas ao invés de questionário, eu sugiro você fazer um roteiro e ter uma conversa com ele mesmo, tá? E fazer muito mais no modelo de bate-papo do que no modelo de ler questionário. Mas bom, A Lázara também está no mesmo. A Lázara está no mesmo grupo da Daisy e fala que já ouvimos alguns dos nossos potenciais clientes, é isso? E a Daisy está dizendo a dificuldade em função da pandemia. Tem que fazer via Skype, via Hangout, via Zoom mesmo, não tem jeito. Ai, Geise, ainda bem que você falou, porque senão você ia ficar com falta aqui, porque realmente está com o nome da Bruna. Nada, a Bruna está estando a lista para a gente. É. Virtualmente, até isso aparece. A Daisy respondeu aqui, grupo 11. A Bruna está fazendo as entrevistas como um bate-papo até para ser validado. Sim, é só o cuidado de você identificar customer jobs, pains e gains.
Patrícia está montar o roteiro, então você vai validar na próxima aula, ver se faz sentido as perguntas e se as respostas podem nos direcionar. Olha, Patrícia, eu acho melhor vocês tentarem aplicar o questionário, nem que seja num ambiente meio restrito, de pessoas próximas e conhecidas. Porque o que realmente manda nesses casos é a opinião do cliente. Então, eu posso, no máximo, avaliar se o questionário está claro ou não. Mas você só vai conseguir avaliar o questionário de verdade se for lá aplicar e ver como é que é a reação do cliente. E, de novo, não é um questionário, não é um roteiro, né? O Diogo está A dizendo... Bruna O Diogo está A dizendo que Bruna está falando que as entrevistas têm um bate-papo para ser validada. Acho que é isso mesmo, né? o Diogo está falando sobre a dificuldade pelo fato de ser uma solução na área da saúde, né? É. Ou não, viu? Eu não sei de que área da saúde que é, mas alguns profissionais de saúde que estão longe dos temas, eu conheço médicos que estão até reclamando que o consultório está vazio demais, porque está todo mundo com medo de ir para o consultório. Então, depende aí de que área da saúde. É óbvio que se for mais próximo a temas correlatos ao Covid vai ser complicado, mas dependendo das especialidades, pode até ser uma boa oportunidade. Ele está falando que ele trabalha com ovicida contra o mosquito da dengue. O quê? Ele trabalha com um ovicida, né? Para matar mosquito da dengue, matar um ovo do mosquito da dengue. Ah, é verdade. Diogo, realmente, no seu caso, a pressão que está em cima desses profissionais da dengue, né? Não é tão grande como a dos médicos e enfermeiros, né? Só que eu acredito que uma parte desses profissionais está trabalhando na limpeza das ruas também, né? Agora, porque precisa passar desinfetante nas ruas. Mas é um chute meu. O ideal é tentar procurar as pessoas. Vocês já chegaram a fazer isso? Estão com alguma dificuldade mesmo de falar com as pessoas? Isso é real ou é uma hipótese sua? A Bruna está falando que está fazendo entrevista com bate-papo. Está ótimo, Bruna. A Caroline está no grupo 1, montando um case de aproveitamento de resíduos de aço, de açaí. Ah, a, a semente, né? Tirar a fibra da semente do açaí. Nosso negócio seria B2B, identificamos com dados nas pesquisas sobre a geração de resíduos. Ainda não realizamos entrevistas com potenciais clientes, como seria aplicável no nosso produto. Basicamente, Caroline, o importante é você entrevistar o mercado-alvo mesmo. Então, por exemplo, se você vai falar de um quiosque de suco, né? Então, primeiro você vai ter que achar um momento que aquilo não está com muito movimento, né? E depois de limpo isso, né? De conseguir esse acesso, você vai perguntar ao cliente coisas que estão no dia a dia dele mesmo. E quanto mais você mostrar que você tem interesse real, que você já aprendeu sobre a área dele, e que vai se empenhar em entregar uma solução importante para ele, a tendência é que ele atenda e consiga receber você e dar respostas coerentes, né? Porque, no final das contas, os empresários precisam, né, de gente que ofereça soluções para eles. O Diogo está dizendo que acho que tem que mudar a abordagem, mas que, em princípio, está tudo certo. Está ótimo, Diogo. Muito bom.
Alguma questão mais, pessoal? Eu ia dar uma recomendação de fazer entrevistas em duas pessoas, porque uma realmente conversa, né? E a outra registra a conversa e também as impressões que ele está tendo, né? Da pessoa que está vindo atender, como é que ela vem, qual foi a origem, como é que ela aborda. Todas as questões em torno da entrevista também são importantes. Acho que não veio mais nada. Ok, pessoal. Então, queria agradecer ao Renato pela pronta disponibilidade, né, em substituir o Bacarelli. Foi muito clara, muito pausada, um ritmo muito bom a aula também. Acho que todo mundo gostou. E lembrando todo mundo dessa recomendação para a gente tentar, pelo menos, começar a fazer essas entrevistas, essas conversas via WhatsApp, via Skype, via mídias digitais, de preferência em duas pessoas, pelo menos, para a gente isso vai enriquecer demais a próxima aula, onde a parte teórica vai ser continuada, mas a gente já vai abrir mais espaço para os projetos. Então, cada grupo vai se enriquecer melhor, mais se já trouxer alguma entrevista, pelo menos uma ou duas, pelo menos entrevistas, porque isso é uma experiência seus erros e acertos, das suas dificuldades que vocês vão poder colocar e compartilhar com o grupo. Não é isso, Renato? É isso. Eu ia dar algumas sugestões, né, de onde conseguir gente para entrevista. E o primeiro comentário é até um comentário engraçado, porque rolou aí num grupo de WhatsApp de investidores que eu participo, o cara contando que teve um cara que produzia toicinho e ele invadiu o chat de uma live do governador. Eu vi isso. Tava cheio de gente na live assistindo e o cara meteu lá no comentário e falou: gente, quem quiser comprar toicinho, eu tô vendendo. O segundo consta aí, ele disse que ele vendeu 30 quilos de toicinho por causa disso. Mas, ou seja, então, cara de pau. cara de pau. Cara de pau é um requisito da atitude de empreender. Assim, e é interessante porque ninguém vai reclamar, né? Mas o governador não vai reclamar, ninguém que está ali na live do governador vai reclamar, e, sabe, não tem consequência nenhuma. É muito diferente de você chegar num grupo WhatsApp, invadir um grupo WhatsApp de alguma forma, né? Ou um grupo Facebook e botar uma pergunta dessa, né? O cara foi arrojado mesmo. Mas só terminando, entrar nos grupos de Facebook e de WhatsApp é interessante, mas se você for fazer uma pergunta para alguém do grupo, faz isso numa conversa privada, direta com a pessoa. Não faz isso no grupo aberto. Manda uma mensagem direta para a pessoa, privativa, pede licença, pede desculpas de estar usando o grupo para isso, mas que você está fazendo uma matéria na Unicamp e precisa de uma resposta. Aproveitem o nome da Unicamp, essa oportunidade de fazer disciplina que só abre portas. A Lázaro está pedindo uma sugestão sobre pains e gains, né? No caso do app para produtores rurais. Qual que era mesmo o app, André? Esqueci. Também tem pouca informação. A app para armazém terra rural, pequeno e microprodutor rural. Então, eu tenho dificuldade também de fornecer insumos aí. Seria interessante se cada grupo pudesse escrever 2 ou 3 linhas do que é o seu projeto, para além do título apenas, que aí os próximos palestrantes podem ter mais subsídios do que o que cada um está lidando, né? Porque senão a gente acaba utilizando muito tempo da aula para essa explicação. Se vocês puderem nos adicionar naquela mesma planilha dos grupos
Seria excelente. Eu vou abrir um campo lá e eu peço para vocês que isso facilita para os próximos palestrantes entenderem e aí conseguirem ajudar melhor vocês. A questão de pains e gains, Lázaro, eu considero que os melhores relatos de pains e gains são aqueles que o cliente faz espontaneamente, sem que você tenha perguntado aquilo diretamente. Então, na medida que você pergunte o que ele faz, como ele faz, quais são as dificuldades, como é que ele sabe que aquela tarefa deu certo, como é que ele sabe se deu errado, qual a consequência de dar errado, qual a consequência de dar certo. Essa é a melhor forma de identificar pains e gains, através de um relato espontâneo, não provocado. E aí ele conta sobre dificuldades e ganhos espontaneamente dentro do relato dele. É o mais específico que eu consigo ser. A Milena está perguntando, gostaria de saber se acha interessante disponibilizar formulários, coletar número de informações, usar respostas como complemento para as entrevistas por vídeo. Milena, nesse sentido de complemento, um formulário pode ser interessante se você precisar quantificar alguma coisa explicitamente, de uma forma objetiva e vinda do cliente. Aí eu acho que o questionário funciona como acessório, acho que como um apoio serve sim. Ok. Ok. Vamos finalizando então a aula agora. O Renato, depois você puder, pode me passar os slides para eu fazer o upload aqui no site para o pessoal. E já vou colocar também as tarefas para a avaliação para a semana que vem e essa sugestão, o campo na planilha para vocês colocarem uma breve descrição do objetivo de cada projeto e essa recomendação do Renato de fazer pelo menos umas 2 ou 3 entrevistas até a próxima aula. Ok? Gente, então boa noite. Obrigado a todos. E até mais. Até mais, Renato. Muito obrigado para você. Tchau, tchau.